pessoal, beleza? Vamos dar início aqui ao nossas aulas, né, de revisão para a prova, beleza? Então aqui nós vamos dar início à localização, tá? Coordenadas em um guia de ruas, tá? Como é que a gente determina uma coordenada? Vamos aprender isso aqui nesse quadro, tá? No mapa abaixo estão representadas algumas ruas da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então aqui nós temos um plano cartesiano, né, que utiliza de dois elementos para determinar uma localização, que são as letras, tá? Nós temos aqui a letra A e a letra B, que representa toda essa linha aqui. Toda essa linha aqui é a letra A, tá? E toda essa linha aqui, né, de quadrados, é a letra B, tá? E temos também os números 1, 2 e 3, que representam as colunas. No caso, as letras representam as linhas, tá? E os números representam as colunas, tá bom? Aqui, ó, essa é a coluna 1, essa é a coluna 2 e essa é a coluna 3, beleza? Então aqui, esse carteiro aqui quis saber o nome de duas avenidas que chamam a região A3, tá? Como é que a gente localiza isso daqui? Bom, a gente vai na linha A, tá? E na coluna 3. Coincidentemente, as retas se cruzam aqui nesse quadrado, que é a coordenada A3. Esse terceiro quadrado aqui, né, no caso é a primeira linha, a linha A, e a coluna número 3. A3 é esse quadrado. Então ele quer o nome de duas avenidas. Vamos ver aqui quais são as avenidas que nós temos em A3. Nós temos aqui a Avenida Chicago, Avenida Pernambuco, Avenida Viena, Avenida Amazonas, Avenida B Constante. Aqui está cortado, mas enfim. A Mercedes está um pouco cortado aqui com esse traço, mas ela está aqui no A3. E a Avenida Cristóvão, tá? Então assim, nós temos aqui diversas avenidas em A3, beleza? Então, citadas as avenidas, eu vou citar as que estão mais evidentes, que é a Avenida Viena e a Avenida Chicago, tá? Então, Avenida Viena e Avenida Chicago, beleza? Ok, vamos passar aqui. Como podemos localizar a Praça Doutor Maurício Cardoso no mapa, tá? Então assim, repetindo, né, nós precisamos de dois elementos para determinar onde está localizado as ruas, que neste caso são as coordenadas, que são a letra e o número. Então vamos procurar aqui a praça. Qual é a praça? Doutor Maurício Cardoso, tá? Então aqui, ó, nós temos a Praça Bartolomeu de Gusmão, a Praça Hidráulica Guibense, Guibense. Aqui nós temos a Praça Doutor Maurício Cardoso. Então, qual é a coordenada? Vamos olhar aqui quais são os elementos, né, que precisamos. E nós percebemos que a praça está localizada na linha B, tá? E no número 3. Ou seja, a coordenada da Praça Doutor Maurício Cardoso é a letra B e o número 3, tá? Bem simples mesmo. Coordenadas cartesianas. Em matemática, a localização de pontos em um plano é feita com o auxílio de duas retas numéricas perpendiculares, chamadas eixos. Tá, então assim, em um plano, ou seja, qualquer superfície plana que a gente possa desenhar qualquer coisa, se tivermos duas retas perpendiculares, o que é perpendicular? É quando duas retas se cruzam de maneira reta. Ok, aqui não ficou tão reto assim, tá? Mas enfim, isso aqui é perpendicularismo, tá? Então aqui nós temos dois eixos. O eixo X, que é essa linha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em vermelho e azul. Beleza.
O eixo X é esse eixo aqui em vermelho, tá? Essa reta. Enquanto o eixo Y é essa reta aqui em azul, tá? Temos o eixo horizontal, o eixo em vermelho, que é X, vou desenhar aqui do lado até, X, e o eixo vertical, que é Y, tá? Y. Desenhei aqui do lado só para ter uma noção, mas quando eles são perpendiculares, eles se cruzam dessa forma, de forma perpendicular. Não está perfeito, mas eles estão se cruzando, tá? Então, assim, no plano cartesiano, indicamos um ponto com a localização no eixo X e no eixo Y. Então, aqui, vamos determinar a localização dos pontos que temos aqui no plano cartesiano. Nós temos dois pontos, o ponto P e o ponto O. Então, para indicarmos a localização de pontos, o que é ponto? Ponto é isso aqui, ó. Isso é um ponto. Isso aqui é outro ponto, que eu vou chamar de A. Isso aqui é outro ponto, que eu vou chamar de C, tá? Então aqui eu posso determinar pontos nesse plano cartesiano e dar nome para ele. Então aqui, esse ponto não tem nome. Vou dar um nome aqui. Vou chamar ele de X, beleza? Então, eu quero determinar a localização de um ponto. Vou determinar aqui a localização do ponto P, tá? Que era o ponto que a gente já tinha. Isso aqui se chama par ordenado, tá? A gente precisa de duas informações, que são dois números. Então, no eixo X, tá? Qual é o eixo X? Esse aqui em vermelho, tá bom? No eixo X, a localização do ponto P é no 3. Por quê? Porque se descermos uma reta aqui, ó, do P até o eixo X, o número que vamos encontrar é o número 3, tá? Agora, se traçarmos... Opa, essa reta aqui não ficou muito boa. Se traçarmos uma reta pontilhada do ponto P até o eixo Y, tá? Vou dar mais um zoom aqui. Até o eixo Y, nós chegamos no número 4. Então, a coordenada vai ficar 3, 4. Beleza? Então, para X, o ponto P é 3. E para Y, o ponto P é 4. Tá? Então, aqui, essa informação se chama par ordenado. Beleza? Se chama par ordenado. Aqui vamos determinar agora que sabemos determinar a localização de pontos, vamos determinar a localização dos outros pontos que eu coloquei, tá? Deixa eu remover aqui essa reta, essas informações aqui, tá? Beleza. Nós temos aqui o ponto A. Qual é a localização do ponto A? Vamos ver em qual número ele chega no eixo X, o número 6. Então, para X, o ponto A é 6. E para Y, vamos ver aqui, se a gente traçar uma reta. Eu estou fazendo pontilhada porque não necessariamente precisa traçar uma reta. Mas aqui eu percebo que ele está na reta do 6 também, para Y. Então, o par ordenado ou coordenada de A é X, 6 e Y, 6, tá? Vamos para o C. Opa, eu apaguei o C, né? Vou colocar aqui. Pronto. O C está localizado... não vou traçar mais reta pontilhada, porque nós conseguimos perceber aqui que para X é número 2. E para Y é o número 5, tá? E por fim, o X, para X, ele é o número 5. Opa. E para Y é o número 4. Beleza? Então assim, aprendemos a determinar a localização de pontos em um plano cartesiano, tá? É isso.